1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quanto tempo nós já temos participado desse pão e desse cálice? E quanto tempo ainda iremos participar desse pão e desse cálice? Não sabemos. O fato é que, para chegar a esse ponto onde o apóstolo estabeleceu o momento do pão, o momento do vinho, para lembrarmos da morte do Senhor, na verdade foi o próprio Senhor que instituiu, né? Quando ele partiu com o pão com os discípulos. E quando reunimos domingo a domingo, alguns irmãos reúnem mensalmente, semestralmente, e nós vemos uma facilidade em nos achegarmos hoje, nos reunirmos, cantarmos cânticos ao Senhor, entoarmos louvores ao Senhor e nos alimentarmos do pão e do vinho. É como que se nós entrássemos em uma casa e a casa está totalmente imobiliada, já tem ali todos os móveis, todos os sofás, camas, e agora é só usufruir, é só desfrutar daquilo que foi feito, aquela construção que foi feita. Mas devemos também lembrar, irmãos, que para essa facilidade, essa tranquilidade, melhor dizendo, para todos nós, houve um grande sacrifício. E não podemos esquecer desse grande sacrifício, menosprezar, diminuir esse grande sacrifício que foi feito por cada um de nós. Temos uma história que nos foi contada por muitos até chegar até nós. Alguns irmãos dizem, nós também já falamos isso aqui, é uma loucura você sair da sua casa domingo de manhã, no frio do jeito que está, e reunir em torno do nome de uma pessoa, Jesus Cristo. Se nós formos olharmos na sabedoria, no pensamento humano, isso é uma loucura. Mas o fato é que nós anunciamos nesses domingos de manhã, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é uma grande esperança para cada um de nós. Irmãos, não sabemos quando iremos encontrar com o Senhor, não sabemos quando o Senhor voltará. Mas como temos sido consolados em todo o tempo da nossa vida, em todas as circunstâncias que passamos por elas, em doenças, em perdas de parentes, quanto nós somos consolados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós vemos alguns irmãos com fardos mais pesados, com fardos mais difíceis, mas para o Senhor isso é leve, é suave. Ele quer trocar esse fardo, esse jugo, pelo jugo dele, um fardo leve, suave. E tudo isso nós vemos hoje na mesa do Senhor. Nós vemos essa grande obra feita, concluída, aquele brado do Senhor Jesus na cruz do Calvário, está consumado, é o fim, acabou. É para cada um de nós. E quando nos reunimos, os irmãos cantaram um cântico aí, quase que um cântico de guerra, um cântico de bênção e honra, poder e glória, como que fosse aquele exército elevando as vozes ao seu Deus. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus, ao ancião de dias, porque Ele venceu, Ele é aquele eterno que morreu por cada um de nós. E é como aquele brado de um exército batendo,
Poder e glória está nas mãos do nosso Senhor, que tem o consolo para cada um de nós, que tem o cuidado com cada um de nós, em qualquer situação que você se encontre, em qualquer problema que você se encontre, são os filhos desviados, são as finanças ruins, são o casamento que está para destruir, o Senhor pode restaurar tudo isso. Mas muito mais que isso, né? Nós vemos na ceia a grande vitória do nosso Senhor no Calvário. Salmo 44. Eu queria ler um versículo aqui. Salmo 44, versículo 1. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Os filhos de Coré, eles tiveram a experiência de ouvirem todas as obras, de serem ensinados. Esse é um salmo didático, é um salmo que deve ser ensinado, contado para as gerações futuras, para aquelas gerações que vierem a surgir, para que não se esqueçam das obras que Deus fez por cada um deles. E os filhos de Coré tinham que lembrar isso aos seus filhos, de todos esses poderosos feitos, de todo esse poder que Deus empreendeu em salvar o seu povo. Nós estamos no Velho Testamento, lembremos aqui, a grande mão que Deus teve que usar para tirar o seu povo, outrora cativado no Egito. Mas antes disso, lembremos da grande história do povo de Deus. O homem pecou, o homem se distanciou de Deus, o homem ficou longe dos caminhos de Deus, buscou os seus próprios interesses, buscou o seu próprio... procurou estabelecer para si o que era necessário para ele. Se precisava como temos ali no livro de Gênesis, se precisava de uma cidade, vamos edificar uma cidade. Se precisam de entretenimento, vamos fazer música. Se precisamos de defesa, vamos fazer armas. E o homem cada vez mais se distanciando de Deus. Mas os filhos de Coré dizem aqui, nós não vamos esquecer. Nós ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Irmãos, quantos foram os feitos de Deus para chegar até aqui, nesses dias de paz, podemos dizer assim, nesses dias de Salomão, para reunirmos em torno da mesa do Senhor e lembrar e anunciar a sua morte. Quantos foram os feitos de Deus? Já parou para pensar nisso? Quantas foram as obras de Deus até chegar a este momento? Quantos pais morreram por causa do Evangelho? Quantos servos de Deus morreram por causa do Evangelho? Como diz o livro de Hebreus, muitos dos quais o mundo não era digno. Quantos foram cerrados pelo meio, apedrejados, queimados vivos, para que o Evangelho chegasse até nós? E a nossa irmã orou. Muitas vezes existem alguns filhos de Deus que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Não sejamos e não estejamos entre esses que se esquecem do Deus, mas ao contrário, o nosso cântico, o nosso louvor seja em adoração àquele que venceu. Quantas histórias nós temos ouvido, ou quantas histórias nós temos lido nas Escrituras. Irmãos, vejam o livro de Juízes, quantas vitórias Deus fez para o seu povo, aquele povo duro de coração, que se voltava para os deuses, para todo tipo de Deus, quer sejam dos filisteus, dos cananeus, dos heveus e tantos povos ali, e o Senhor ainda voltava-se para eles nas suas aflições. Ficavam 30 anos servindo a algum Deus, mais 20 anos servindo outro Deus, e Deus se compadecia. Então vem os filhos de Coré e lembram, e faz lembrado quantos foram os seus feitos,
nossos pais nos têm contado. Irmãos, quando nós vemos a história da igreja até aqui, quantos mártires morreram para que nós estivéssemos aqui hoje, para que o Evangelho chegasse aos nossos ouvidos. Talvez o Beto pregou para você, talvez algum irmão que esteja aqui pregou para você, mas quem pregou para esse irmão? E quem pregou para esse outro irmão? E se nós formos olhar, né, fazer aquela regressão, olhar a história, quantos irmãos deram a vida para nós estarmos aqui? Quantos foram os poderosos feitos de Deus para que o Evangelho chegasse até nós? Não desvalorizemos aquilo que temos em nossas mãos. Aprendemos com a história a valorizar esse momento da ceia. O Filho de Deus, aquele que era o amado de Deus, aquele que era o próprio Deus, deixou o esplendor da sua glória para estar entre os homens, morrer por cada um de nós pecadores, como dissemos, loucura para o entendimento humano. Nós cultuarmos um Deus morto, um homem que morreu, sabe-se lá se ele ressuscitou de fato. É o que o mundo pensa, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós, que abriu o nosso entendimento, que abriu o entendimento do sábio, que abriu o entendimento do simples, do ignorante, para compreendermos que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquele que voltará um dia e estaremos todos com Ele. Não pense você que vai acontecer algo totalmente diferente, vai haver um tremor. Não, os tremores têm que haver nos nossos corações por causa dessa grande obra de Deus a favor de cada um de nós. Talvez você possa ainda nessa manhã estar vagueando sobre trabalho, sobre negócios, sobre gado, sobre vaca, sobre outdoor. Pare um pouquinho. Espera um pouquinho aí. Descansa um pouquinho. Volte os seus olhos para esses elementos que anunciam a grande obra feita por você. Repito, irmãos, quantas são as dificuldades que enfrentamos dia a dia. Mas o Senhor, com essas histórias contadas por nossos pais, Ele lembra-nos que Deus nunca desamparou o seu povo. Talvez os egípcios pensassem que não existisse Deus e que aquele povo ficaria cativo mais 400 anos, mais 800 anos. Mas Deus estava olhando, ouvindo o clamor do seu povo ali no Egito para os libertar. E veio com mão forte, veio com sinais, prodígios. Os irmãos se lembram quantas coisas aconteceram no meio do Egito, quantos sinais aconteceram ali, coisas inauditas. Água virar sangue, ora aparece rã, ora aparece gafanhoto, ora aparece chuva de pedra. O sol não tem luz, há trevas. Quantos sinais, quantos prodígios, quantas coisas aconteceram, quantos profetas se levantaram anunciando a palavra de Deus, trazendo o testemunho de Jeová, o Salvador, que viria o Messias, o Salvador do povo de Israel. Quantas ressurreições no Velho Testamento, quantas curas, quantos milagres, quantos feitos, diz aí. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. E às vezes pensamos que nos nossos dias não tem acontecido nada. Nós não temos visto milagres, né? Nós não temos visto milagres, curas grandiosas. Ô irmão, olha para a sua vida. Olha o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Isso é maior do que uma cura, entendam bem. Isso é maior do que uma ressurreição, porque as curas podem existir e as pessoas se desviarem. Os homens podem ser ressuscitados e fugirem da presença de Deus. Mas veja a obra de Deus no seu coração, no meu coração. Esse cuidado de Deus com você em transformar a sua vida dia a dia, em formar o caráter de Cristo em você. Os nossos pais também contaram sobre isso. Vejam o apóstolo Paulo, que é um dos nossos pais, contando sobre isso, sobre o velho homem, sobre o revestir do novo e lançar fora as vestiduras antigas, o velho homem revestir-se do novo. Isso está acontecendo na sua vida. Por causa de quê? Por causa da obra expiatória de Cristo Jesus, por causa de cada um de nós. Veja essa grande obra, essa transformadora. Você era um beberrão, você era um caluniador, você era um roubador, você era um mentiroso, um adúltero. E o Evangelho chegou até a sua casa.
Se você não tivesse abraçado o Evangelho, talvez você já estivesse morrido, talvez envolvido com drogas, com tantas outras coisas. Mas nossos pais nos contaram o que outrora Deus fez nos dias deles. E também vamos contar para os nossos filhos o que Deus fez no meio da nossa geração. Como Deus salvou homens pecadores em Patos de Minas e que se tornaram nossos irmãos. E eles também, os irmãos, vão contar sobre nós que éramos pecadores e que nos tornamos irmãos e servos de Cristo. Por causa de quê? Por causa da obra. Por causa da obra expiatória de Jesus Cristo. Nós vamos contar para os nossos filhos, nós vamos contar para a geração vindoura. Sim, muitos irmãos se reuniam, muitos irmãos buscavam a Deus, muitos irmãos temeram a Deus. De fato, alguns deram trabalho, de fato, alguns eram como aquele cabrito, como aquela ovelha que queria fugir, mas voltaram para o aprisco, ouviram a voz do pastor, se reconciliaram com Deus, têm andado nos seus caminhos, têm os seus pecados perdoados e têm caminhado como santos. Tudo isso nós vemos quando anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque se não fosse isso, irmãos, se o Evangelho ou se a obra de Deus não tivesse sido, não estivesse te transformando, vamos para casa. Para que eu vou vir aqui ver pecadores que eu sei que não estão sendo... Vamos supor que eu julgue que não tenha havido progresso do Evangelho, que não tem tido a manifestação do Espírito, mas quando nos reunimos nós vemos isso. Embora eu saiba que você é pecador e eu sou pecador, nós vemos o trabalhar do Espírito Santo em cada um. E ainda que você venha com máscaras, ainda que você venha com cera, uma palavra pode mudar o seu pensamento. Aí no seu interior você vai ver, epa, peraí, eu sou crente há 10 anos, 15 anos, mas que crente que eu sou? O que está acontecendo comigo? Repito, não estou dizendo que você é sem pecado, que eu não tenho pecado, mas veja, irmãos, a obra transformadora do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, a sua casa, nos seus filhos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então os filhos de Asaf dizem aí, ouvimos, ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Graças a Deus pelos irmãos, desde o princípio da igreja, ou desde épocas passadas, desde Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, Malaquias, Ezequias, desde João Batista, desde Paulo, Timóteo e tantos outros que têm nos contado essa obra de Deus maravilhosa que chegou aos nossos dias. E vamos pregar para as nossas Betânias, para os nossos Mateus, para as nossas Rebecas, para as nossas Lauras. Não vamos deixar de contar isso para eles, para que eles transmitam à próxima geração, se nós não aqui estivermos, essa grandiosa obra salvadora, redentora, santa do nosso Deus, que Ele fez por cada um de nós. Esse trabalho regenerador do Espírito, santificador do Espírito em cada um de nós. Às vezes nós olhamos para o irmão e ele é o mesmo irmão. Está ali, sentado, talvez está de braços cruzados, talvez está ali, mas o Espírito Santo está trabalhando nele, formando o caráter de Cristo nele. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa grande obra. E podemos participar dignos, porque temos os nossos pecados perdoados por meio da expiação de Jesus Cristo. Paulo escreveu, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você veio abatido, triste, ore aí, ore aí. Feche os seus olhos, ore a Deus, agradeça a Deus por Ele estar trabalhando dia a dia o caráter de Cristo em você. Amém. Amado Deus, bondoso Pai,
Agradecemos por essa manhã, agradecemos por esse tempo, Senhor, que o Senhor mesmo separou para nós, para estarmos aqui juntamente com os irmãos e lembrarmos dessa tão grande obra, dessa tão grande salvação efetuada por Jesus Cristo por cada um de nós. Não éramos dignos, não somos dignos, não éramos merecedores, não somos merecedores, mas aprove ao Senhor salvar pecadores como eu e colocar no seu reino e dar a vida eterna. E um dia me levar para a glória. Senhor, o que faremos ali? Mas o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima quando adentrarmos aqueles portões eternos. Nós vemos uma grande nuvem de testemunhas esperando por nós. Lá vem Ele. Ele perseverou até o fim. Ele agora entrou nos portais eternos. Graças te damos por esse momento. Agradecemos pelo pão, pelo vinho. Abençoe esses elementos e compunja os nossos corações a servir todos os dias somente ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.